Agradeço a honra de ter vocês no nosso workshop, nesses 3 encontros em que me deram um tema bastante geral, né? Pregação. E aí eu falei, como é que eu vou falar sobre pregação em 3 encontros para pastores que pregam pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo, não é? Regularmente, e refletir sobre o quê? Não é? Uma vez que vocês, em tese, passaram por cadeiras de seminário e disciplinas de homilética, alguns se especializaram. Se você está aqui é porque você tem interesse pela disciplina, então eu tenho certeza que você já fez tantos outros cursos complementares, encontros, reciclagens, e eu espero poder trazer algo de renovo, de relevante, de desafiador, como eu também me sinto por ser um apaixonado pelo púlpito. Iniciando aqui um pouco do compartilhamento, né? Ontem eu já me apresentei um pouco para vocês. Eu terminei o seminário em 94 e fui monitor do nosso professor da época, Dr. Jerry Stalecki. Não sei quantos aqui passaram por ele. Alguém aqui foi aluno do Jerry e vocês estão aqui? Alguns foram ontem, né? Porque estavam no grupo maior, então encontrei colegas de nossa época e até alguns mais de outra geração que a minha. O pastor Jerry foi professor do seminário por 35 anos. Então ele formou uma geração de professores e pastores. E se você é de uma geração posterior, talvez até o seu professor de homilética possa ter recebido alguma influência do Dr. Key. Pelo menos você já ouviu falar sobre ele, né? Então, o Dr. Jerry Key influenciou uma geração inteira e continua influenciando até hoje, porque eu e outros pastores da minha geração fomos os últimos alunos dele aqui no Brasil e a gente continua replicando aqueles princípios. Admito e falo isso com muito temor. O pastor Jerry Key não era um grande orador, ele não era um príncipe do púlpito, mas ele tinha vida e tinha conhecimento. Então ele sabia nos direcionar, ele sabia identificar potenciais, ele conseguia dar direcionamento à nossa habilidade, à nossa capacidade, e era um encorajador. E foi uma honra muito grande ter sucedido o pastor Jerry Key, porque fui o último monitor dele enquanto ele foi professor. Me formei em 94, em 95 eu fui tutoriado por ele. Ele já estava planejando a sua aposentadoria a partir de 96, no caso, e o ano de 95, o ano em que eu me casei, ele me levou para a sala de aula com ele. Nós demos aula juntos, uma experiência única, inesquecível, né? A gente entrar na sala de aula junto e compartilhar. Eu sentava assim, como vocês estão, e aí ele me chamava, dividíamos uma disciplina, uma determinada área, e aos poucos ele foi me deixando cada vez mais, assumindo as turmas. E em 96 eu assumi em definitivo a cadeira de homilética no Seminário do Sul. Fiquei lá até 2001 e por aquelas mudanças de planejamento, estratégicos, eu me afastei do seminário. Melhor, fui afastado, porque como eu não tinha as graduações que o seminário exigia para o reconhecimento do MEC, eu e mais um tanto de professores fomos dispensados para que eles pudessem ter um quadro que atendesse aquelas demandas de credenciamento para o Ministério da Educação. E agora, em 2016, eu voltei como professor voluntário. O seminário está vivendo uma reformulação, vocês têm acompanhado. O pastor Fernando Brandão assumiu voluntariamente a direção do seminário, com parte da equipe de missões nacionais, mantendo a equipe acadêmica ali. O pastor Dr. Valtair é o nosso coordenador acadêmico, uma pessoa fantástica. E o pastor Fernando Brandão usou de uma estratégia para mim muito interessante. Ele trouxe a gente, pastores ali da cidade, que em tese, né, não dependem do recurso do seminário, e a gente pode ali compartilhar uma caminhada com os alunos, e tem sido um privilégio muito grande. E, curiosamente, eu não sou mais com a cadeira de homilética, agora ele me deu mais a área do Ministério Pastoral. Então eu ensino 2 disciplinas, Teologia do Ministério Pastoral e Ministério Cristão. Então, vocês vão perceber que no nosso bate-papo aqui há muita tangência entre o exercício do ministério e a prática do púlpito, um pouco até do que vimos ontem também. Eu acabo intercedendo muito tanto o conhecimento, ao mesmo tempo os desafios também do ministério cristão a partir do púlpito. Acaba que é a nossa paixão, né? A paixão que move a gente, e eu não consigo dissociar a ponta final de um ministério cristão relevante passando justamente pelo púlpito. Eu estou finalizando a minha proposta de tese, o meu mestrado em missiologia, e justamente eu estou fazendo
nessa direção, né? Uma análise do ministério cristão a partir de uma perspectiva homilética, ou seja, como o púlpito define a identidade da igreja, como o púlpito define o caminho que a igreja percorre e como o púlpito definirá que igreja seremos no futuro. Afinal de contas, queiramos ou não, foi o púlpito que segurou as igrejas nesse tempo de pandemia. Todos nós corremos para o buraquinho da câmera, seja do computador aqui, ou seja de câmeras maiores, mas todos nós tivemos de correr para a tecnologia, para já no domingo seguinte o nosso povo não ficar sem alimento espiritual, não é isso? E não era um púlpito físico, eu ia usar como exemplo, mas tiraram para outra sala, né? Não era um púlpito físico, um móvel de madeira, de alumínio, de vidro, mas tornou-se então um púlpito virtual, das telas dos computadores, das televisões, e a palavra de Deus continuou sendo pregada, e foi o que manteve as igrejas vivas até aqui. Glória a Deus por isso, né? Então, por isso eu entendo que é um ponto fundamental, é um alicerce do nosso ministério, o púlpito, e ainda que as outras áreas também sejam importantes. A gente vai falar um pouquinho, eu vou acabar entrando um pouquinho na área do pastor Juarez, porque a gente vai terminar o terceiro dia falando sobre a nossa vida devocional. Eu não tenho como falar de púlpito sem falar a você como pregador sobre o que é a nossa vida espiritual. Mas hoje eu quero refletir um pouquinho, e eu quero, olha, não é a pregação de ontem, não é o púlpito, a gente é um bate-papo, vocês podem me interromper, a gente está aqui para bater um papo realmente. Eu quero ouvir vocês, até porque muito do que nós vamos falar tem a perspectiva do lado de cá, mas é importante que você, da sua perspectiva também, aí do seu contexto, a sua realidade de ministério, de comunidade, obrigado, querido, estava mesmo precisando. Tudo aquilo que você tem para compartilhar com a gente, tá bom? Então a pergunta provocativa para o nosso workshop aqui, né, esse nosso bate-papo é: o que aconteceu com a pregação, ou o que está acontecendo com a pregação? E aí eu quero reciclar um pouco com vocês, eu quero voltar lá nas cadeiras do seminário para restabelecer com vocês aqueles marcos iniciais da caminhada homilética no nosso ministério. Quantos aqui são recém-formados no seminário? Vamos assim, quem tem menos de um ano de formado no seminário? Tem alguém aqui? 2 anos? 3? 4? 3 anos então. Então, os mais recentes aqui saíram do seminário há 3 anos, né? E de ordenação ao ministério, ou seja, a prática do púlpito. Quantos estão no ministério, vou começar dos 3 anos? Há menos de 3 anos. Então, há menos de 3 anos, se formaram e depois foram assumir uma igreja, não é isso? Então, sem dúvida alguma, vocês já encontraram uma realidade muito diferente daqueles que, vou chutar aqui uma idade acima da minha, né? O tempo de ministério do meu. Quantos aqui já têm 30 anos de ministério pastoral? Para mais, 30 para mais. Jóia. Então temos alguns aqui que certamente perceberam essas transformações. Eu, com 28 anos de ministério, percebo muito uma mudança de contexto da realidade do púlpito, não é? Então, quem a gente poderia pensar hoje? Quais são os grandes pregadores, não é, que influenciam a nossa geração? Quem são aqueles mais conhecidos? Se a gente perguntar para o seu público, tirando você, fala para a sua ovelha, tirando o meu nome como seu pastor, qual é o pregador que você mais ouve? Então, qual seria, por exemplo, o pregador que o nosso povo mais tem ouvido hoje? Igreja Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes, aqui da região, né? Então, Nicodemos. Paulo Borges Júnior, né? Mais conhecido como Paulo Júnior. Quem mais? Pascoal Peragini. Que bom que a gente está num contexto bem conservador e reformado, né? Ninguém falou Silas Malafaia, David Luciano, né? Quem mais? Ed Henriquevitz, que é batista, mas é de uma outra linha batista, né? Luciano Subirá, né? Alguns que não são desse nosso arraial batista, ou diria reformado, mas que influenciam demais a nossa geração. E um desafio que a gente tem hoje, antigamente a gente falava muito que a televisão pastoreava, né, o nosso povo. Então, você só tinha o domingo para pregar e durante a semana as pessoas estavam na televisão vendo novela, assistindo filmes, mas hoje é o YouTube que pastoreia o nosso povo. Basta você acompanhar um pouquinho as suas ovelhas nas redes sociais, você vai ver que eles estão o tempo todo replicando as chamadas pílulas, né, que são trechos de sermão de Neil Barreto, que é meu amigo,
Ed René, seu povo também republica e reposta. Aí tem pastor Hernandes Lopes, Nicodemos também tem bastante coisa agora, é um senhor já, né, um avô nosso, mas ele entrou entendendo que era o tempo de investir na tecnologia para chegar a essas pessoas com um contraditório, né? Porque quem chegou há muito tempo, quem está na mídia há muito tempo, por exemplo, como Silas Malafaia, tem além da bagagem, tem um povo, não é? que o ouve, que o segue, que o replica, e a gente fica ali contido no nosso nichozinho de 40, 50, 100, 500 pessoas, ou quem sabe alguns de nós 1000, não é? Que conseguimos de alguma maneira deixar alguma influência. O contexto da pregação mudou. A realidade da prática do púlpito ela é outra hoje. Mas a gente não pode ignorar que aquilo que acontece, eu vou sempre usar isso aqui como um simbolismo, tá? Então quando eu apontar aqui, lembra lá da plataforma da sua igreja, do púlpito que você tem, né? Então quando eu fizer isso aqui, remeta-se àquela realidade do seu dia a dia do ministério, que é tão importante, ou até mais, pela proximidade, do que outros contextos aí tecnológicos, midiáticos que a gente vê. Então não tem como você pensar no que aconteceu com a pregação, ou o que está acontecendo com a pregação, sem você, a partir deste lugar, que é o seu lugar de autoridade, é o seu lugar de fala, é o seu lugar de influência, seja revisitado, para que você recicle a sua qualificação, o seu preparo, a condição com que você exerce o seu ministério na sua igreja local. O almoço está para meio-dia, mas qual é o nosso horário aqui? Até meio-dia mesmo? É porque depois o almoço se estende, né? Então ninguém precisa sair correndo para a fila do refeitório do seminário, né? Então, primeiramente eu queria compartilhar com vocês esses novos paradigmas, né? Alistá-los aqui. A proeminência da pregação nos cultos, isso mudou. Por exemplo, séculos passados, as pessoas iam para ouvir Spurgeon 1h30, 1h40. Ele pregava no gogó. Tanto que nos seus livros de lições aos meus alunos, ele compartilha a necessidade de descanso, né? A reclusão pós-domingo, porque ele precisava recuperar as energias, fumar lá o seu cachimbão e voltar para a sua lida ministerial. Vai ver a história do homem, que o homem tinha uns hábitos meio diferentes do nosso, né? Mas é reconhecidamente o príncipe dos pregadores. E as pessoas iam para ouvi-lo. Hoje, a proeminência do púlpito não é mais aquela que já foi há alguns anos, porque as pessoas vão para a experiência de culto, a celebração, não é isso que a gente falou? Já a celebração da manhã, a celebração da noite. E o que tem na celebração? Tem louvor, tem worship, dependendo do seu contexto, pode ter lá uma coreografia, tem os avisos, e você está preocupado com os avisos, você precisa arrecadar, então tem o momento da ofertório, e no ofertório você gasta tempo fazendo apelo. Às vezes o culto tem 3 mensagens. Tem aquele sermonete que você prega no momento de oração, depois tem o sermonete que você prega para dedicação dos dízimos de ofertas, e aí tem o momento da mensagem. E quando chega o momento da mensagem, a pessoa já está cansada de ouvir tanto, de cantar tanto, de ficar tanto em pé, que talvez não tenha mais o lugar de atenção que teria ou que tínhamos no ano passado. O tempo mudou e a gente muitas vezes, eu vou falar um pouco sobre isso à noite, já que a gente vai falar sobre pastor hoje, vocês vão perceber que tem muita tangência na temática do que eu vim abordar aqui. E a realidade é essa, nós vemos que o mundo mudou tanto e você não tem muito como lutar contra isso. Você tem que encontrar uma estratégia para, entendendo esse tempo, cara, como é que eu vou fazer para que aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, aquilo que eu exerço, consiga ter relevância nos dias de hoje tão complicados. Então, a proeminência da pregação nos cultos mudou. Não é mais a de tempos passados. E não sei o que será daqui para frente. O futuro ainda é absolutamente incerto. Então, precisamos nos preparar, sempre tentar pensar um pouco mais à frente, pensar um pouco mais, sair desse comodismo de, mas sempre foi assim. Não foi sempre assim. Foi diferente. E poderá ser que daqui a pouco seja um pouco mais diferente ainda. E não demora muito. A velocidade das transformações e mudanças está cada vez mais rápida. O tamanho e o tempo dos sermões, como eu acabei de dizer, sermões no passado poderiam levar 50 minutos, 1 hora. E as pessoas até paravam para ouvir. Hoje em dia todo mundo tem pressa. Todos nós temos pressa.
E aí então o tempo e o tamanho do sermão também precisaram serem revistos, reconfigurados. Inclusive porque a própria ciência do comportamento vai afirmar que nenhum de nós tem concentração efetiva por mais de 35 minutos, o que seria o tempo ideal de uma fala inteira, do bom dia, irmãos, até o Deus abençoe a palavra de Deus no coração de vocês. Então, esse tempo completo em que as pessoas vão parar para te ouvir também é precioso demais. Você já parou para pensar que empresas pagam milhares, quem sabe até milhões de reais por 30 segundos de atenção de um telespectador, da internet, aquelas vinhetas que aparecem antes de vídeos que não são pagos? A pessoa está investindo milhares, dezenas de milhares de reais ali para ter 30 segundos da atenção de alguém. E você tem todo domingo, dependendo do tamanho da sua congregação, pessoas que foram lá para a celebração, mas que vão entregar a você um tempo precioso para dizer: o que esse homem vai falar para mim? O que essa irmã vai falar para mim hoje? Então isso é muito precioso. E o tempo hoje tornou-se a moeda mais cara que temos na nossa realidade social. Se você quiser uma intercessão num programa de televisão, num comercial, isso tudo é muito caro. E as pessoas entregam para você, não existe nada de graça, não é? Eu aprendi 3 coisas que o coreano pensa. Ele diz 3 coisas que não existem: respostas certas, coisas grátis e segredo. O coreano diz isso o tempo todo, é um provérbio deles lá. Então não existe coisa grátis, você sabe disso. Alguém pagou. E a pessoa que está ali sentada, vocês que estão aqui, investiram alguma coisa para esse tempo precioso que eu estou tendo de compartilhar com você inquietações, questionamentos, crises, dores que eu também enfrento, como você no seu dia a dia, assim, como eu posso fazer isso melhor? A técnica e o desenho do sermão também mudaram muito. Hoje as pessoas logo perguntam, quando eu vou chegar em qualquer lugar, como foi aqui também: vai usar PowerPoint? Vai usar alguma coisa? Precisa disso? Precisa daquilo? Então as pessoas ficam esperando qual é a novidade que o pastor vai trazer hoje, qual é a informação que ele vai nos trazer. A gente sabe que a Bíblia é sempre suficiente, mas nem sempre ela será completa para que as pessoas consigam enxergar. Então a técnica do sermão precisa ser também muito visual. Hoje a rede social que mais cresce é o Instagram, com os seus periféricos, né, de Reels, TikTok acaba se associando, se integrando, é uma outra plataforma. Mas por quê? Porque hoje todo mundo quer ver alguma coisa, quer ver uma imagem, quer ver uma ilustração, quer ver uma cena, e aí a técnica do sermão também muda. O formato do sermão é outro. Hoje em dia, alguns autores, eu trouxe 3 livros para sugerir para você de leitura, eu prefiro mostrar a capa do que apenas citá-los. Todos eles concordam que a forma do sermão chamado expositivo também tem sido ressignificada. Porque quando se falava em sermão expositivo, não é, tem aquele dilema da definição, né? O que é sermão temático, sermão expositivo? E aquele sermão expositivo que ficava ali 40, 50 minutos explicando o texto, trazendo a palavra original no seu contexto, porque é na língua portuguesa. As pessoas querem logo assim: e aí, tá, o que eu faço amanhã? O que eu faço amanhã com isso aí tudo? Menos informação e mais praticidade. E aí é o que o nosso povo tem. O povo tem pressa. Parece que quase 3.000 anos depois, cumpre-se aquilo que Abacuque recebeu de Deus, né? Escreve em tábuas grandes, para que quem passar rápido consiga ler. Foi o advento do outdoor, né? Lá em Abacuque 2:2. Deus já falava assim: ó, escreve bem grande no caminho, para quem passar correndo consiga ler. Ou seja, Deus sabe, eu sabia e sabe, sempre saberá, que a nossa geração é o tempo da pressa. Então, revisite, ressignifique a técnica e o formato, o desenho dos seus sermões hoje. O púlpito também mudou. Papai, quando começou o seu ministério lá em Senador Camará, ontem eu falei um pouquinho dessa experiência, no Dia das Crianças, obrigado, irmão. No Dia das Crianças, papai autorizou a professora das crianças a tirar o púlpito do lugar para as crianças cantarem. Imagina, como só você, tinha um púlpito grande, era de madeira, né? Lembram como eram os púlpitos, né? Algumas igrejas ainda mantêm os púlpitos de pedra, né? Para fazer aquele ornamento todo, aquela
aquela suntuosidade arquitetônica. E aí, quando acabou o culto, os diáconos pediram para o papai um encontro. E sabe qual era o tema do encontro? O púlpito não pode sair do lugar. O púlpito é sagrado. Aí meu pai deu uma traulitada e falou assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem com aquele móvel de madeira, mas as crianças serão sempre em primeiro lugar aqui. E aí, isso foi década de 70. Muito à frente de um tempo de mudanças, né? E hoje em dia, púlpitos são de alumínio, púlpitos são de latão, púlpitos de prancha, púlpitos de guidon, né? Tem um monte de coisa aí, porque o púlpito em si tornou-se cada vez mais apenas um significante, desculpa. E o que importa para quem está olhando é o pregador em si. Então mudou o tempo daquela coisa do lugar sagrado. A gente tem conseguido resgatar uma visão muito mais transcendente, muito mais no significado espiritual que tudo tem. Não é espiritualizando tudo, mas entendendo que tudo isso aqui é apenas instrumento. É madeira que o cupim come, é ferro que a ferrugem corrói, e é metal que o ladrão rouba. Hoje tem, amanhã não tem mais. E o que permanece para sempre então? Então, o próprio púlpito como um símbolo, né? Quando a gente pensa o púlpito, eu lembro quando começaram as mudanças de púlpito, né? Nós tínhamos aqueles púlpitos feitos pelos móveis Juerp, né? Que é da minha época aí, tinha aquele padrãozinho, madeira, duas laterais de apoio, a parte inclinada e na frente algo que meio gótico, sempre simbolizando algo sagrado. Aí começaram a trocar por estantes. Isso não é púlpito, isso é estante de regente. Isso é coisa de música, oi? Depois de vidro, né? Acrílico, alumínio e cada vez menores. E hoje já nem é mais, vocês já viram, eu acho bonitinho, mas tem os que são, sim, é uma estante, não tem nem mais inclinação. Até porque a gente precisa de um computador e fica caindo e tal. Tudo isso é ferramenta, o púlpito mudou. Então isso tudo se atualiza. Aí você fala assim: pastor, mas lá na igreja não funciona. Esse é o ponto principal. Você precisa ver o que funciona, porque o que funciona lá no Meia, talvez não funcione na sua igreja. E o que está funcionando, está bombando lá na sua, se eu chegar lá eu vou quebrar, machucar a igreja. Um ponto importante na visão do ministério cristão é a contextualidade. Lembra o arraso que foi em 1998, 7, quando surgiu o boom da igreja com propósito? Quem tem aí a minha geração? Cara, um monte de igreja rachou. Porque o pastor foi lá e, a partir de hoje eu vou sentar num banquinho, com uma perna para o alto, uma camisa florida, não tem mais o púlpito. Não é assim da noite para o dia. Porque o Rick Warren fez, a igreja dele tem 20 mil membros. Aí você está pensando nos 20 mil membros e fala assim: agora eu vou fazer igual ele está fazendo. A imitação é um início do declínio de muitos ministérios. Porque o que funciona na sua igreja não funciona na minha. E acredite, o que funciona na minha pode não funcionar na sua. Então é importante que você entenda essas mudanças de paradigmas que estão sendo transformados constantemente. Pastor Ed René, e aí eu preciso citar porque tem coisas que você tem que dar a mão para trás. Tinha razão. Em 1994 e 95 ele editou, né, o livro Quebrando Paradigmas. E foi realmente um divisor de águas na igreja dele. Eu li aquele livro e comecei a pensar em alguns paradigmas que eu tinha que quebrar na minha igreja. Rapaz, me machuquei tanto. Mas o livro tinha princípios, e tem princípios que são permanentes. Porque a liturgia, a forma, esta visão de púlpito, de igreja, de templo, de cadeiras, de bancos, tudo isso acaba compondo toda a identidade do que a igreja é e faz. A partir do quê? De como você abre a Bíblia, a interpreta, a aplica no seu coração, a ensina. Existe um processo. Lembra de Esdras, capítulo 7, 10, quando ele foi levantado por Deus para restabelecer a ordem cultica em Israel? Tem ali um processo. Ele primeiro buscou, depois cumpriu e depois ensinou. Ou seja, ele pesquisou para si mesmo, depois ele aplicou isso na sua vida, diz o texto, né? Ele dedicou o seu coração para buscar, ou seja, aprender, aprofundar, conhecer. Aí depois ele vai assim: eu não posso ensinar antes de cumprir na minha vida. Então, buscar e cumprir. E aí só depois ele ensina. É assim também na nossa vida. Tudo isso é púlpito. Tudo isso é homilética.
Eu tenho aprendido que a homilética é muito mais do que apenas a pregação em si. É a sua vida como um todo, como pregador, como pastor, como ensinador. Tudo isso faz parte do que eu hoje entendo ser esta área preciosa da homilética. O estilo de proferir o sermão também. Na nossa história recente, nessa história moderna, né, década de 60, tínhamos grandes vultos de pregadores no nosso país. Então, Rubens Lopes, Nilson Fanini, Reis Pereira, Davi Gomes, grandes conferencistas. E eu lembro bem que quando eu comecei a me dar conta da vida, né, na minha adolescência, você começa a olhar e perceber, falei assim, esse pastor está falando igual aquilo lá. Porque nós tínhamos um jeito assim, esse é o jeito de pregar. Então alguns de nós começamos a pregar assim, porque meus irmãos, a gente imposta a voz, entona a voz, e hoje em dia não é mais o estilo que conecta você com as pessoas. Porque se no púlpito você tem um jeito de pregar, um estilo de proferir o sermão, e lá na porta, cumprimentando as pessoas, você é outra pessoa, esta nossa geração valoriza muito mais a identidade da coerência do que a retórica e a performance artística. Então, durante muito tempo, a gente nutriu determinados referenciais, alimentou determinadas identidades, como se aquele fosse o jeito certo de pregar. Claro que existem jeitos melhores, mas eu tenho aprendido que o jeito certo é aquele que prega com a vida, com a simplicidade, com a coerência, com o amor, com a compaixão. Isso não tem necessariamente a ver com o tom de voz, a oratória. Isso tudo vai de pessoa para pessoa, porque aí entra a personalidade. Eu lembro de um certo pregador que eu fechava os olhos e parecia que era um outro pregador de quem ele foi seminarista, com quem ele aprendeu. Assim, cara, esse cara está imitando aquele lá, não está certo isso. Então a gente olha para as pessoas e fala assim, então esse é o jeito bom de ser, e a gente descobre que hoje em dia o estilo de proferir o sermão mudou. Não se exige, não se espera mais aquela retórica dos grandes pregadores que impostavam a voz e mudavam o seu tom e tinham um jeito de gesticular. Hoje em dia, essa geração, ela é muito mais relacional e ela quer ver que a pessoa que está aqui é gente como ela. É carne e osso como ela. Tem talvez os mesmos temores que ela, mas a diferença é que já estamos encontrando respostas e propondo respostas. É por isso que você é pregador. Porque você pode ter as mesmas dores, mas já está descobrindo as respostas que vão ser dadas. É por isso que você foi chamado para ensinar. Por isso que é seu papel, como eu disse ontem, trazido de ontem, né? Trazido lá do passado. Resgatar a essência do nosso ministério, que é disciplinar, advertir, admoestar, mas cuidar, ter compaixão, misericórdia. Tudo isso como? Sendo gente como os outros. Outra coisa que mudou muito nos últimos anos, e mais ainda, fomos atropelados pela pandemia, que nos fez render-nos à tecnologia. Eu não gosto disso. Vai ficar para trás. Eu estava conversando com um determinado pastor, muito amigo meu, da minha geração, minha idade. E ele foi advertido por profissionais da área de comunicação da igreja dele, porque ele tinha mania, é muito piadista ele, vou deixar o nome dele em sigilo, pela ética, mas ele compartilhou com esse purinho. Eu tinha essa mania de chegar lá no púlpito assim, eu não consigo mexer nesse negócio, eu não sei, isso aí não é da minha idade. E ele fazia essas brincadeirinhas só para mostrar que ele realmente é mais velho do que os adolescentes. E aí um cara chegou para esse pastor, não faça mais isso, porque o senhor está se desconectando com essa geração. Porque a vida deles hoje toda gira em torno de Instagram, Twitter, TikTok, coisas. Então, na verdade, o senhor precisa mostrar que o senhor está tentando se conectar. Então pare de falar mal das redes sociais, pare de falar mal do Instagram, faça. Isso foi uma consultoria que o cara deu para ele. Porque a tecnologia mudou. E se você ficar batendo, dando murro na ponta da faca, assim, porque isso destrói, isso separa, por que a gente não faz uso disso como a pandemia nos obrigou a fazer? O pastor Carlos Novaes disse logo no comecinho da pandemia no ano passado, graças a Deus que nós vivemos a pandemia no advento da internet. Porque eu não sei como seria pastorear a minha igreja,
Eu não sei como foi, a Igreja Batista do Meyer, ela foi fundada em 1918. E quem já fez a associação aí rápida na história, em 1918 foi a pandemia da gripe espanhola. Isso foi fantástico para nós, como nós celebramos o aniversário ano passado, foi o mote da gente se manter uma igreja viva, lembrando que nós fomos fundados, organizados em 1918, no período em que o Rio de Janeiro estava, o Brasil, né, o mundo estava no meio da pandemia. Perdemos um presidente, Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola naquela época, março de 1919. E eu trouxe isso à tona. Só que eu não sei como é que Eisenmenger, né, que foi o nosso pastor fundador e missionário, conseguiu pastorear aquelas pessoas no meio de uma pandemia. E com todo esse tempo que a gente viveu de restrições, de impedimento, de vai, não vai, abre e fecha, como seria para a gente? Eu não sei como seria se não tivéssemos imediatamente a possibilidade de mandar um WhatsApp para a igreja, como nós fizemos, no sábado, dia 14. Reuni a diretoria pelo WhatsApp, rapidinho, falei, gente, vamos fechar amanhã porque o negócio está meio esquisito aqui no Rio de Janeiro. Ninguém nos obrigou, mas como fecharam os cinemas, a nossa configuração é muito parecida com o cinema, por uma questão de coerência, beleza, fechamos no WhatsApp. Tarde, mandei uma mensagem para toda a membresia, ninguém estava desavisado no domingo dia 15. Negócio impressionante. 3 cultos, com uma média de 600 cada um, ninguém apareceu lá, porque todo mundo estava acompanhando pelas mídias que estava acontecendo. Ninguém bateu na porta, eu vim para o culto, não sabia. Todos sabiam que o culto de dia 15 de março de manhã estava suspenso. Impressionante. Como seria isso sem a tecnologia? Eu preciso me render de que a tecnologia pode ser uma aliada poderosíssima no ensino bíblico de hoje. Meu irmão tinha levantado a mão, querido. Ei, bom dia, pastor Rogério, primeira Igreja Batista de Guarapari. E eu achei interessante quando o senhor coloca que não devemos bater, não devemos contrariar uma geração que notavelmente, naturalmente é tecnológica. Uhum. Mas nós sabemos também o quanto as redes sociais, que são ótimas ferramentas, mas têm sido mal trabalhadas pelas pessoas, porque utilizam na maior parte das vezes para saber da vida dos outros, para focar, para brincar, para fazer um monte de coisa que não presta. E falando bem dessas redes sociais, a gente vai agradar muita gente, mas nós estaríamos contrariando a nossa essência, que é admoestar as pessoas no uso errado das tecnologias. Deixa eu fazer uma pequena correção na minha fala, porque eu não estou dizendo... É uma pergunta, não é uma Sim. Então, deixa eu só fazer um ajuste aqui para ficar bem claro para todos vocês. Eu não disse necessariamente elogiar, porque eu sei que existe todo esse lado obscuro, né, da tecnologia prejudicial. Mas eu lembro na minha adolescência que tinha um irmão lá em Senador Camará que tinha telefone e ele ligava para as pessoas para fazer fofoca por telefone. Então a questão é que a tecnologia muda, mas a pessoa é a mesma, né? Aí quando eu cheguei no Meyer, tinha também, a igreja viveu um momento muito difícil antes da minha chegada. O pastor Irlande fez um processo de transição entre a saída do pastor anterior, que foi muito traumática, muito dolorosa para todos os lados. E quando eu cheguei ainda tinha um resquício de ofensas, de ressentimentos, e tinha especialmente um irmão que ele sentava no telefone e ficava ligando para as pessoas para dizer isso, aquilo, viu o que aconteceu domingo, não sei o que e tal. Ou seja, a tecnologia era outra, mas a essência era a mesma. Eram pessoas usando alguma tecnologia para disseminar o seu pecado, o seu veneno, a sua maldade, né? O seu instinto destruidor. Então, quando eu digo elogiar, não é perder de vista o perigo que as redes sociais, a tecnologia pode oferecer, mas é você se apropriar disso e ocupar o espaço. Na virada do milênio, de 99 para 2000, quando a internet já estava acontecendo, ainda era aquela internet de escada, lembra do protocolo TCP/IP? Você discava. Isaac, não é da sua idade isso, Isaac. Então, mas já tinha igrejas, como a PIB de Curitiba, do pastor Pascoal Peragini, olhando para isso, e foi uma das primeiras igrejas a investir pesado na tecnologia para usar a internet para evangelização. E agora em 2015 surgiu lá na igreja da PIB de Curitiba também um ministério em que eles estão formando influenciadores digitais dentro da sua própria geração. Então estão pegando adolescentes que têm talento. Então, já que tem um monte de TikToker,
tem pessoalzinho que faz vídeos no Reels para ensinar a fazer maquiagem, fazer receita de bolo, essas coisas todas que você vê na internet, dicas, né? Eles chamam de produtores de conteúdo digital. Então a igreja de Curitiba está pegando esses meninos e meninas para treiná-los e dizer assim, vocês podem ser missionários na internet. Então, eu diria que o ponto principal é que o uso das tecnologias, elas vão ser canalizadas por nós, e tem muita coisa. Existe um perfil no Instagram chamado Yes He Is, em inglês. Existe até a nossa Ordem dos Pastores fez agora um seminário pela internet. Se você não viu, procura lá no site da Ordem dos Pastores Nacional. Teve lá o Christian Research, né? Christian Vision. É uma plataforma internacional e tem a sua área aqui em português, que tem evangelização pela internet. Você cadastra a sua igreja ali. Todo mundo que chegar na internet pelo Google procurando saber mais sobre Deus, esse aplicativo vai direcionar essa pessoa para a sua igreja, de acordo com o algoritmo, né, que vai identificar onde a pessoa está. Então tem muitas maneiras de você se apropriar da tecnologia para disseminar a palavra de Deus. Fala, queridão. Ainda dentro do que você está falando da Curitiba, eles lançaram a Jornada. É um aplicativo que trabalha exatamente isso que você está falando. Evangelismo de forma global. Tanto aqui dentro do Brasil como fora. Você entra no aplicativo, ele tem 2 níveis. Para novos convertidos e para pessoas já convertidas. E você tem vários tipos de trabalho de evangelismo e pregação ali. Muito bom, dirigido pelo pastor. Então, o que aconteceu com voltando à pergunta inicial, o que aconteceu com a pregação? Mudou a tecnologia. Mudaram-se as oportunidades. Mudaram-se as plataformas e então mudaram-se, por conseguinte, os púlpitos. Hoje você tem em alguns lugares o púlpito de madeira e tem aqueles que vão ter apenas o púlpito digital, né? O púlpito da tecnologia. Oi? Pois é. Agora foi. Fala, meu irmão. Tem que falar alto agora para todo mundo ouvir. Acabou de mudar a tecnologia. Voltou na loja o padrão raiz. Foi ele falar na Idade Média o que aconteceu? Com relação a pessoas que vão se doar o tempo, há pessoas, só de forma didática, né? Pessoas como esse que vêm para dizer o que está acontecendo. Ele está disposto a doar o seu tempo com relação, digamos, somente ao louvor ou a todo o culto? Ou tipo, ele não vai interessado em ouvir? Eu entendo que boa parte disso é responsabilidade nossa, de atrair a pessoa para aquilo que você quer dizer. É papel do pregador lançar o interesse no coração das pessoas para o que você... Porque eu acredito que quem saiu de casa, eu não tenho esse dado estatístico, mas eu acredito que quem saiu de casa, ele foi interessado no pacote todo. E aí é nosso papel organizar o culto, pensar sobre cada parte do culto, o louvor, a entrega, as participações que haverá ali, mas principalmente a palavra, para que aquela pessoa que saiu de casa interessada no todo, ela não perca parte alguma, não é? Então eu não consigo, como eu disse, eu não tenho aqui agora uma informação estatística para dizer quantas pessoas vão para o culto só pela música, só pelo louvor ou só pela palavra. Eu acredito, então vou falar em tese aqui, né? Até pelo feedback que eu recebo do povo que se reúne lá na Igreja Batista do Meia. E aí talvez você tenha o contraponto, aí, o contraditório, e a gente está aqui para crescer por meio dessa diferença. As pessoas vão nos nossos cultos, nas celebrações, movidos por aquilo que elas vão ouvir, sim. Tá? É o feedback que eu recebo muito nas avaliações de internet, nos comentários do chat, do culto. Mas eu percebo que se a música estiver ruim, isso gera um desinteresse. Se a música não for bem preparada, bem ensaiada, bem executada, isso gera desinteresse. Penso que o movimento hoje é muito por aquilo que vai se ouvir, sim. A geração está sedenta, as pessoas precisam de consolo, as pessoas precisam de orientação. Então acho que nós viramos um pouquinho a chave
daquele movimento mais pentecostalizante, que ia lá para a experiência do louvor, tal. Tudo isso faz parte. Mas eu penso que quando alguém se arruma para sair de casa, ainda que vai de bermuda e chinelo, como em muitos contextos litorâneos que a gente tem, né? Vou lá e vou de bermuda mesmo porque eu quero ir para a igreja. É porque ela precisa de alguma coisa no coração. E aí é o todo que faz parte. É a ministração no cântico, é até mesmo na parte da entrega, do ofertório, do dízimo, do desafio missionário. Né? Tem gente que vai à igreja porque foi para ouvir a palavra e chega lá e a coordenadora de missões faz o desafio de um projeto que vai ter semana que vem e pensa assim, eu vou nesse negócio aí. Ela não saiu de casa para isso, mas aconteceu no culto que ela foi movida para isso. Então, penso, irmão, que seja nessa direção. Hoje as pessoas vão para o culto porque elas precisam de respostas. E a resposta é o púlpito, mas passa também por todas as outras partes da celebração, o louvor, a própria execução da música. Então, por isso que o zelo precisa ser importante do início ao fim. O horário para começar, o horário para terminar. Tudo isso faz parte de um contexto de culto de qualidade. Nós temos essa pecha infame, né? De horário batista. Isso a gente tem que vencer. A nossa geração precisa mudar isso. É o horário que o culto começa na hora. Hoje a internet trouxe isso como quase um positivo, porque as pessoas ligam o computador ou acessam o celular e assim, o culto não começou ainda? O que está acontecendo? Aí começa no chat. Quem trabalha na tecnologia, né, Isaac? O que está acontecendo? Não começou ainda? A transmissão, o que houve? Porque as pessoas estão olhando ali, disse que ia começar às 10 horas, tem que começar às 10 horas. Eu já estava ali aflito com a tecnologia que estava me atrapalhando, porque eu cheguei para começar às 10 horas. Estava tudo pronto. 2 para as 10, falei assim, pronto, é só conectar, aí a tecnologia vai atrapalhar. A gente tem que ter essa consciência. E a qualidade de culto é toda essa coisa do tempo do sermão, do tempo dos cantos. Domingo, por exemplo, eu não participei dos nossos cultos da manhã, que eu estava pregando em outra igreja, lá em Camará. E eu acompanhei pela internet. Eu já vou ter que chamar a equipe para dar um puxão de orelha. Porque eles não planejaram bem e teve um cântico lá que durou quase 7 minutos. As pessoas perdem a noção do tempo. Estou cantando. Só que 7 minutos, num total de 70, se for 1h10, 1h15, 75, é muita coisa, porque você tem que depois falar, comunicar, orar. E um cântico de 7, bota mais 3 cânticos, são 25 minutos. Aí eu estava acompanhando o culto ao vivo, enquanto eu estava caminhando da igreja, lá são 2 cultos, 9 e 11. Agora a gente vai passar para um só às 10. Então eu consegui ouvir o culto bastante. Quando eu me dei conta, eu estava lá dirigindo, caramba, não acabou ainda a parte do louvor. Quando eu olhei, 9h30, meia hora do culto já foi comido. Eu adoro cantar, eu amo, eu sou músico também, tenho paixão. Ministrei cânticos da igreja anterior muitas vezes, porque não tinha gente para tocar, então eu pegava o violão e eu mesmo ministrava. Então eu sou dessa área. Mas a gente tem que pensar que as pessoas foram ali para o todo. Só que às vezes o pessoal do louvor acha que foram lá só para cantar. Tem mais coisas para acontecer ainda. Tem a oferta para entregar, tem a oração para ser feita, tem a apresentação de bebê, tem um aviso importante do projeto que a igreja vai desenvolver semana que vem. Isso é planejamento. Então, quando eu voltar, a culpa não foi do meu ministro de música, porque ele também estava fora, foi o jovem lá que dirigiu o louvor. Essa juventude, né? Vou ter que chamar assim, cara, você perdeu a noção? Meia hora, a gente não combinou que essa primeira parte vai no máximo 20 minutos, porque aí depois o culto hoje demorou, né? 1h40. E aí sobra pra gente o que pro culto? Quase nada. E o que acontece? As pessoas já estão cansadas, porque já foi tanto falatório, falou. E às vezes você é o pastor, o dirigente, é o anunciador, é o intercessor, você faz tudo. Quando chega na hora da mensagem, lá vem o pastor falar de novo, mais um tantão. Ninguém aguenta mais. Planeje o seu culto, de forma a você não cansar o seu povo. Vi 2 mãos levantadas lá. Fala, meu irmão. Sim. Seria. Eu já fiz isso algumas vezes, já fiz esse exercício na direção do culto, e o pessoal ficou assustado, né? Porque eu cheguei, cantamos um cântico e já saí pregando. Aí quando o pessoal foi chegando atrasado para o culto, aí foi o ofertório, cantamos mais alguma coisa, fiz a oração final. Não teve mensagem, teve, já foi no início.
Ah, pastor, foi só um exercício que eu fiz. É interessante fazer isso. Foi bem legal. O culto ficou mais objetivo, por incrível que pareça. Não é? Parece que a gente enrola tanto até chegar na hora da mensagem e o culto se estende. Quando você faz algumas inversões, faz uns exercícios assim de criatividade, é seu papel como pastor. Use a criatividade. Vamos fazer diferente hoje. Uma vez eu fiz um exercício com o meu ministro de adoração. A gente pegou as partes do culto e recortou papéis, como se fosse um quebra-cabeça. A gente botou na mesa assim, ó, isso aqui pode vir para cá. Vamos fazer assim aqui, ó. Isso aqui, ó, essa parte aqui junta mais com esse cântico aqui. Eu já emendo direto. Aqui eu vou entrar. Cara, é um exercício fantástico fazer um negócio assim. Porque você se acostuma com uma certa missa, que todo domingo é a mesma coisa. Fala, oração, leia a Bíblia, cântico. Dízimo, ofertório, oração, pregação. É sempre a mesma coisa. Se fechar o olho, é sempre muda só os papeizinhos. Faz esse exercício um dia com o seu pessoal do louvor. Corta como se fossem tirinhas de jogral. Lembra aquela gente que se distribui para fazer jogral? Bota em cima da mesa e fala assim, olha, talvez aqui nessa parte aqui, aquele cântico vai entrar melhor do que esse que está aqui. Mexe as peças. Você vai ver que o resultado vai ser mais interessante. E você disse com toda a propriedade, a gente precisa revisar a nossa liturgia. Inclusive os nossos encontros. Eu estou aqui de convidado, mas se você percebeu, não sei se você conseguiria fazer essa leitura. Eu me vi sim. Ontem eu corri muito. Ontem eu fiz o que eu nem gosto muito de fazer, que foi praticamente ler tudo aquilo que eu tinha planejado. Porque eu sabia que o tempo estava corrido. Como você, eu também estava cansado, outros estavam cansados. Tinha gente já com o olho fechando. Foi um dia de viagem, né? Alguns vieram de longe, Aracruz, Linhares, né? Que é mais distante do que quem veio só de Vitória. Então, assim, eu saí de casa às 5 horas da manhã. Então estava também cansado, mas estava bem cuidado, né? Comi aquela deliciosa moqueca de puruca, tomei um café delicioso na casa do pastor Ximenes, viemos conversando, paramos 2 vezes, né, Isaac, para tomar um cafezinho na estrada, contemplando. Eu estava fisicamente bem, mas tinha consciência de que a cabeça está na hora de descansar, e vocês também sabem. Então, mas para não perder o conteúdo, o que eu tive que fazer? Correr, o que não é muito meu estilo, não é o meu feitio aqui. Vocês estão percebendo que é coisa mais bate-papo. Eu espero que hoje eu tenha um pouquinho mais de oportunidade de fazer isso também, mas estou de convidado? Beleza. Mas quando eu sou à frente, a gente briga muito isso lá na nossa ordem nacional. A Daniel tem essa percepção, nosso executivo, mas é que às vezes o protocolo tem que dar palavra para fulano, tem que dar palavra para Beltrano, representação do nome nacional, tudo. Aí eu ainda brinquei com o Manu, falei assim, entendi o seu recado, mas eu vou ter que dar o meu também. Mas isso é verdade, né? Então, aí trazendo agora para nosso contexto de culto na igreja, é a mesma coisa. A diferença só é que aqui você é ouvinte, e aí você sabe que está cansado. Quando você vem para cá, você esquece. A gente perde essa empatia da experiência do ouvinte. E aí você lá no púlpito, você tem que ter esse discernimento. Peraí, o povo está cansado já teve tanto falatório, hoje eu vou encurtar. Você tem que ter o domínio do conteúdo para ou fazer como eu fiz ontem, se for o caso, passa o olho no seu esboço, disponibiliza depois, quem quiser, está lá, eu posso compartilhar para você esmiuçar, não vai ser nada mais do que aquilo que eu fiz ontem, que realmente eu tive que seguir ali bem rápido, bem objetivamente, ou até mesmo encurtar, mas ontem eu tinha tanta coisa para dizer que se eu encurtasse ali, se você perceber bem, ia faltar alguma coisa, ia faltar uma peça do quebra-cabeça, porque eu precisava falar de ontem, trazendo realmente uma caminhada histórica e depois voltar no texto bíblico para enfatizar ali as aplicações para a nossa consciência de história, olhando para o futuro com esperança. Então, se eu tirasse qualquer pedacinho ontem, ia fazer muita falta. Então, o que eu decidi fazer? Vou praticamente ler tudo aqui, sem perder a ênfase de dinamismo, porque o cansaço é muito duro. Hoje à noite vai ser a mesma coisa, vocês vão jogar bola, vai ter campeonato, né? Vai ter um monte de coisas que de noite a gente pode estar cansado de novo. Então vamos ter a sensibilidade, eu teria a sensibilidade de como é que está o ambiente, né? Então não vamos abusar. E às vezes o problema é esse nosso mesmo, meu e seu. Quando a gente está sentado aqui, os caras não param de falar. Mas quando é a gente que está aqui, a gente mete o pé no acelerador, porque eu tenho um recado para dar, eu tenho que dizer o que eu vim dizer. E a gente tem que ter essa sensibilidade, essa consciência, sim, inclusive a criatividade de fazer diferente, né? É que às vezes, aí fazendo o contraponto também, se você muda muito, por exemplo, bota a mensagem logo no começo e depois tem um monte de falatório, você perdeu aquele coisa de levar para casa aquela lição preciosa que precisa ficar gravada no seu coração.
Então talvez o equilíbrio seja assim, vamos diminuir a parte introdutória, vamos enxugar realmente, vamos controlar. Acho legal levantar e ficar do lado do cara que está falando de imagem, né? Mas a gente fica meio assim, mas como é que eu vou interromper o executivo de missões mundiais? O cara vem falar de missões, é um tema sagrado. Vão me chamar de herege se eu chegar e João, o tempo já foi, cara. Né? É meu amigo, meu primo, né? Então a pessoa fica à vontade para falar. Então, a gente tem alguns temas sagrados, não, isso eu não vou interromper não. Mas aí o cara que vem falar aqui de alguma outra coisa, de um plano de saúde, plano de você já fica de pé, porque não, o cara está vendendo, isso não é tão importante, né? Mas o que é importante? Acaba que no final tudo é importante. O que precisa é a dosagem, é a organização, é planejamento. Fala, Matheus. Não, eu tenho me preocupado muito com todas as questões que eu tenho falado, eu tenho percebido parte disso, eu acho que a gente precisa reaprender a simplicidade, assim. E aí parte de reaprender a simplicidade é perceber a necessidade, que às vezes a gente se preocupava muito com a pregação, com a minha parte, no culto. Aí você terceirizava isso com a música, você terceirizava isso com outras pessoas do culto. Eu acho que o design do culto, nesse aspecto, é muito importante, precisa reaprender de verdade. A pensar o culto como um todo, e construir um caminho que, de fato, acho que é isso que as pessoas precisam, elas querem ver esse futuro. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Scott Lewis, ele é um cara dos Estados Unidos, ele fala muito sobre isso, ele construiu uma estrutura de culto, de pregação, baseado muito no estilo dos roteiristas de Hollywood. Então ele pensa o culto a partir de uma construção como se fosse filme, né? E tudo tem o ápice, e o quanto isso tem me realidade nesse aspecto. Você pensar a simplicidade do culto, e aí você não se. Ele acaba que é mais completo até. Sim. Porque você prega e ensina não só através da pregação, através da música, através da dinâmica do culto, que torna parte da pregação. Acho que isso é o que a gente precisa reaprender. A gente é muito preso ainda a um sistema e a uma estrutura. É isso aí, Matheus. O nosso problema é comodismo e preguiça. Porque isso o Matheus está pontuando que a relevância dá trabalho. Você tem que sentar e planejar. Você tem que pensar. Gasta tempo você já refletir hoje. Como vai ser o seu domingo? Você vai voltar, está aqui descansando, beleza, mas a cabeça está pensando. Domingo que vem, o que vai ser? Último domingo do mês, o que vai acontecer? Quais são as partes que vão fazer parte do culto? Tem bebê para apresentar? Tem ceia para ministrar? Tem batismo que eu vou realizar? Tem aviso que eu tenho que comunicar? Dezembro está chegando. Tudo isso você tem que sentar e planejar, porque se você deixar, como diz Zeca Pagodinho, né, a vida vai levar, vida leva eu, vai ficar bagunçado. E você vai entrar numa rotina de mesmice. Você deixa com a equipe de louvor, com o seu ministro de música, se você tiver, o diretor de música, com ele a parte da música, e aí o que vai parecer? Peças desconectadas. Porque o cara da música vai escolher a música que deu para ensaiar, a música que sabe tocar, ou aquela que ele gosta. E às vezes não tem nada a ver com o que você, como líder da igreja, como pastor e o pregador, precisa saber. Então senta com ele, reflete, avalia, faz o que eu disse, monta um quebra-cabeça, olha só, o que você está planejando? Não, pastor, a gente tem essa música aqui, essa aqui está legal. Não, vamos trocar, vamos botar essa aqui, porque o que eu vou pregar é sobre isso. Ah, mas eu não sei o que eu vou pregar ainda. Então vai orar, tem que saber o que você vai pregar, não é? Se você deixar para dizer o que você vai pregar 10 minutos antes do culto, o negócio está ficando ruim mesmo, tá difícil. O futuro é incerto, eu não tenho muito como ajudar você, né? Eu vou entrar depois nesse ponto aí do seu preparo espiritual, e isso dá trabalho. Então por isso eu disse ontem, olha como é que tudo está conectado. O ministério, ele tem tantas coisas que vão tirar as suas energias, que vão sugar as suas forças, que vão deter a sua atenção, que vão distrair a sua mente. E sabe o que vai ficar por último? O que é mais importante no ministério pastoral? O seu ensino. Porque as pessoas foram para lá para te ouvir. Elas podem até ter ido porque a música é boa, porque o amigo convidou, mas no final das contas, aí usando a palavra que o Matheus usou, o ápice do culto é a voz de Deus falando, diretamente pela palavra. Falou pelo cântico? Falou. Falou pelo testemunho do irmão que foi lá orar agradecendo pelos dízimos e ofertas? Falou também. Mas não tem dúvida, a voz mais clara, mais direta, mais contundente, mais confrontadora é a Bíblia.
Porque se alguém chegar lá e dizer assim, porque eu não gosto de fofoca, eu não gosto da maledicência, eu não gosto da falsidade, o pecado a sexualidade moral é pecado, tudo isso, mas por que você está dizendo isso? Mas quando você diz, assim diz o Senhor, então é autoridade direta. Então por isso que a pregação, sim, é o ápice, é o ponto máximo, mas tudo tem que ser planejado, senão fica aquela almofada de fuxico, não é? Um monte de cores misturadas ali, sem uma coordenação, sem um desenho. E o design é importante. Muitos têm pensado sobre isso, né? O design da pregação, o design do culto. Por que design? Não estamos subestimando a inspiração, não. É porque Deus também planejou toda a criação. Você sabe disso tanto quanto eu. A criação é o advento mais claro de um planejamento estratégico. Deus fez tudo no tempo certo, na hora certa. Ele só colocou as coisas nos lugares quando as coisas mais fundamentais estavam prontas. Então a análise deste design da criação é que Deus fez tudo de forma muito pensada. Então por que não trazer esse conceito de planejamento para o culto como um todo? O que a gente quer com esse próximo culto? É só celebração? Aí qualquer um pode fazer, é uma festa, é um clube, é uma associação. Mas você tem que saber, como pregador, ao final do culto, o que você quer que aquelas pessoas levem? Elas foram para quê lá? Foram para cantar, foram para dizimar, porque você está preocupado, tem que ter dízimo, então vou abrir a igreja porque tem que entrar a oferta, Eu vi muitos pastores desesperados na pandemia. Vi muitos, mas como é que eu vou arrecadar? E eu posso dizer com testemunho, houve uma queda de janeiro para maio desse ano, em junho recuperou, mas no ano passado, no meio da pandemia, foi um contrabalanço interessante, porque a gente gastou menos, não gastou luz, a gente aproveitou do incentivo do governo em relação à folha de pagamento dos funcionários, então houve uma interessante economia e não sei se o pessoal estava com medo de Jesus voltar, um monte de gente começou a contribuir com a igreja, não sei se foi na sua lá, mas aumentou, cara, nos primeiros meses da pandemia, houve um salto, acho que o pessoal ficou com medo, né? Se Jesus voltar, tem que estar com medo de dízimo em dia. Mas lá na nossa igreja a realidade foi essa. Aí quando chegou na virada de novembro para dezembro, o cansaço já da pandemia, as preocupações, o reflexo da economia começou a atingir, então houve uma queda. Então esse ano a gente está se apertando de todos os lados. E eu vi muitos pastores preocupados. Tem que abrir igreja porque tem que ter entrada. Mas peraí, gente, tem banco, tem transferência, tem Pix. Mas é verdade, as pessoas acabam contribuindo melhor no culto. Colocar o CNPJ é verdade. Pois é. Botar o CNPJ para outra pessoa lá, né? Então tudo isso acabou sendo muito ponto de reflexão. Então para que as pessoas vão à celebração do próximo domingo na sua igreja? Isso é planejamento. E aí, tudo isso aqui faz parte. Como é que eu vou pensar melhor a pregação, o meu culto, o culto que eu presto a Deus e como eu levo as pessoas para essa realidade? Deixa eu abrir para a pergunta, senão eu já vou entrar no outro tema, eu não queria parar, não é? Tem perguntas sobre outras colocações? Fala, meu querido. Boa, porque está sendo gravado aí, é excelente. A questão da adoração. Quer dizer, a gente tem toda essa construção do culto e, como a gente sempre viu nos textos bíblicos, a hora da mensagem, a hora que tem aquela centralidade, que deve ter a convergência. Mas cada um tem que cumprir a sua missão ali, né? O instrumentista tem que tocar, o ministério tem que ministrar, a comunicação tem que comunicar, o ofertório tem que ofertar e o pastor tem que pregar. Então, às vezes a gente tem essa construção toda e nós temos que adorar ao mesmo tempo. Então, ele conduzir a igreja à adoração, que pode ser pelo cântico, pode ser pela pregação, pode ser pelo ofertório. A adoração tem múltiplas faces. Então, em que momento, e aí a minha pergunta, é construído este culto para essa adoração? Entendendo que tudo é adoração. Tá? Mas, por exemplo, eu acredito que talvez lá no Ministério de Música deve ter uma matéria chamada Ministério do Culto. Deve ter lá, não sei. Não como não fiz, não sei. Então, em que momento que a gente consegue conduzir essa equipe para essa adoração do Ministério do Culto?
que vai envolver a pregação, vai envolver a adoração, vai envolver a música, a instrumentalidade. Porque hoje em dia, como você bem colocou, é tão corrido que você vê que está tudo separado. A turma do louvor está lá no local de banda já. Antigamente a gente reunia o pessoal na sala, orava e saía para a adoração. Hoje não, já está todo mundo na câmera, todo mundo está na filmagem e tal. Então como trabalhar essa questão? Como é que tem que trabalhar na sua igreja essa questão? O antigamente, que o irmão se referiu, ele precisa ser resgatado. Porque algumas coisas que se faziam antigamente não podem ser esquecidas, não. E a gente precisa manter isso. Lá em nossa igreja a gente mantém. Ministro de música, nosso coordenador, ele mantém esse hábito de reunir a equipe, inclusive o pessoal da técnica lá, que fica ali na suítezinha. Sim, vem cá pessoal, antes de começar temos que orar. Então, colocar na agenda essa consciência. E o relacionamento. Hoje, uma coisa que a gente precisa resgatar é o sentido do pastoreio de todos aqueles que ministram. E esses que ministram também pastorearem os demais. Então, a gente precisa resgatar o desafio deste tempo, vencer este imperativo da pressa, da organização, da tecnologia, para dizer, opa, peraí, a gente não pode perder a essência. E qual é a essência? É o ajuntamento. Então, a igreja pode promover, por exemplo, como a nossa, um café da manhã. Todo domingo, antes de chegar, tem um café da manhã. E é a hora deles estarem reunidos ali. Antes de começar a trabalhar, pessoal, vamos orar por tudo que a gente vai fazer. Não precisa ser aquela oração antes do culto, porque senão fica quase uma coisa supersticiosa, né? Vamos aqui rapidinho no canto orar. Até é importante porque a igreja vai ver a gente orando. Não, a gente não faz isso para os outros verem. Né? Então, quem sabe desenvolver criativamente alguma rotina que favoreça essa consciência. Então, lá em nossa igreja, por exemplo, tem a mesa do café. Um café simples, é um pãozinho com café. Todo mundo que chega toma um café, ninguém começa a trabalhar antes desse momento de comunhão. E aí, antes de cada um ir para a sua equipe, para o aquecimento do instrumento, ligar as tecnologias, o ministro vai lá, vamos orar agora para começar o nosso trabalho. E aí, quando acaba tudo ali, começa a vinheta de abertura do culto, já está tudo orado, vamos dizer assim. E uma coisa que ainda luto é um desafio de longo. Isso não está perfeito, não, porque acaba o louvor, eles saem, cada um vai para um canto, mas eu preciso cantar de novo. Ei, Carlos, eu posso ter um insight e pedir para cantar novamente. E o cara foi beber água lá não sei onde. Então eu ainda estou trabalhando com a equipe essa consciência de que o culto é um todo. Não é você tocou, tira a guitarra, bota lá no descanso e vai beber água, vai no banheiro. Não, senta aqui, você está junto. É muito estranho, é esdrúxulo essa coisa da equipe que acaba de tocar e vai para não sei aonde. O pastor procura... Chama o tecladista aí que eu preciso ter um momento de oração aqui. Exatamente. Então é uma questão de caminhada aí. Hein? Não tem uma chave que você vê de uma hora para outra. Nós estamos tentando recuperar isso para vencer quase que essa superstição da fazer a rodinha ali. Vamos orar agora antes do culto começar. Então, ensaiou. Então, o que estava fazendo antes, né? Por que a oração só vai funcionar se for entre o ensaio, o aquecimento e o culto? Por que essa oração não pode ter acontecido quando todo mundo chegou? Pessoal, vamos marcar 8h30 para tomar café na igreja, hein? Chegou 8h30. Quem chegar depois, perdeu o café, perdeu a oração também. Mas, na essência, o trabalho começa ali. Então, uma palavrinha, pessoal, hoje o pastor vai pregar sobre tal coisa, aí já começa a dar consciência de adoração. O pastor vai falar hoje sobre o desafio de uma vida ética, sei lá, em relação ao trabalho. Efésios 5, né? Então, vamos todo mundo junto nisso aí, a nossa ética aqui também. Aí tem uma ministração, uma palavrinha rápida, vamos orar, toma um café, daqui a 10 minutos a gente sobe, hein? Já começou o dia com um senso de adoração, é o trabalho. Então o próprio cara que vai lá ficar no botãozinho da mesa de som, que vai ficar no joystick da câmera, que vai ficar na câmera, tem consciência que ele está ali, não é só apertando o botão. Ele está ali ministrando sobre a vida das pessoas. É culto que ele faz também. E ele tem responsabilidade com aquilo que o pastor vai pregar. Tanto para ouvir para a vida dele, quanto também para ser participante naquilo que vai ser multiplicado. E isso é o nosso papel de líder. Como é que pode funcionar isso? Na minha igreja não funciona porque não dá para chegar às 8h30. Faz um outro momento. Encontra uma criatividade, dá o seu jeito, né? Para fazer com que todos tenham a consciência de que não é só tocar um acorde. É o pastor que está pregando, ele que é o responsável pelo culto. Todos nós somos, é consciência. Isso é relacionamento, é pastoreio. Uma coisa que eu tenho conversado muito com o meu ministro de adoração, menino novo, nem formou ainda, trouxe, já foi consagrado, o Diogo. E eu trouxe justamente porque na conversa com ele, conhecendo mais de perto, eu percebi que ele tem um coração pastoral.
com a equipe dele. Ele não é só um técnico musical, não tem só o bacharel de piano, não está só se formando no seminário para ser bem o ministério de culto, não é? Ele está ali, ele tem o horário de atendimento pastoral no gabinete dele, então isso está divulgado para a igreja. Ele quer cuidar das pessoas também. Então eu sei que alguns mais traumados pastor, cuidado, daqui a pouco ele está levando. Não se trata nesse sentido, porque a gente sabe de alguns perigos e riscos, mas viver é um risco, não é? E não existe relacionamento sem uma confiança mútua. Então eu tenho uma equipe pastoral com mais 4, eu e mais 4, 3 pastores e um ministro de adoração, e toda semana a gente se reúne para compartilhar o senso de responsabilidade. Sexta-feira é a nossa reunião. Pessoal, domingo eu vou pregar sobre isso, assim, assado, conto com vocês. Olha, pastor Israel, você vai fazer um momento de ofertório. Pastor Pedro, você vai fazer um momento de intercessão. Está tudo dividido ali nesse quebra-cabeça, né? Então a gente compartilha a responsabilidade. Porque se você deixa só com o dirigente do louvor, a música é com você, vai ser um negócio totalmente disforme, provavelmente muito desconexo e sem senso de adoração do todo, daquilo que se faz. Desde o cara que foi lá, arrumou a cadeira para o auditório ficar pronto, até chegando no seu coração como um pregador da palavra de Deus para aquele culto. Quem mais? Respondi, meu irmão. Questão do tempo. Só um pouquinho, fala um pouquinho. Questão do tempo, é muito interessante isso. Eu vi uma pessoa falando, né? Que o pai dele falou com ele assim: se você chegou antes do culto na igreja, você chegou no horário. Se você chegou no horário, você chegou atrasado. E se você chegou atrasado, é porque você não foi. Achei interessante isso, o cara falou, e é verdade. Porque às vezes as pessoas chegam no horário do culto, devem bater papo ainda e acaba tomando tempo. Então nos domingos, durante a semana, até que a gente releva um pouco os 5 minutos para 10 minutos de atraso, porque domingo a gente chega do trabalho, vem direto do trabalho para o culto. Mas no domingo eu vou começar o culto às 19h30, no horário certinho, às 19h30. Então, a questão do horário, como eu disse, para mim é um senso de responsabilidade, consciência e respeito pelo outro. Então, quando você acerta um horário para começar, tem de ter também horário para terminar. Essa coisa de que o Espírito Santo vai trabalhar de qualquer jeito, ele é autoridade, você vai ficar 2 horas de culto ali, isso não soa muito bem, porque parece-me que faltou organização e planejamento do que aconteceu ou vai acontecer ali. Então, com relação ao tempo que eu digo, eu me refiro muito à questão da responsabilidade que nós, como dirigentes e organizadores daquela experiência, temos. Horário para começar, para acontecer e para terminar. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Outra coisa que eu fiz uma vez só isso, né, independente das pessoas que estavam chegando atrasadas. A igreja lá permite a gente fazer isso, que as cadeiras são cadeiras de plástico. Então eu tirei o púlpito lá do púlpito e botei lá na porta. E mandei todo mundo virar as cadeiras ao contrário. Aí quando as pessoas estavam chegando atrasadas, eu estava lá na porta, mas de costa para a porta. E todo mundo, né, não sei se eu fiz certo, mas eu fiz uma vez. Então, como eu disse, irmãos, cada um de nós vai ter uma experiência própria e que tem que fazer a sua autoavaliação. Eu vou me permitir, com muito respeito e amor, contrapor para o irmão um posicionamento que eu aprendi ao longo dessa caminhada. Como eu digo, eu sou bastante inflexível naquilo que se refere a nós como equipe de culto e os responsáveis por começar a hora e terminar com um tempo razoável de celebração, para não cansar, não esgotar e não deixar as pessoas impacientes. Mas, por outro lado, olhando por uma ótica, eu diria assim, até mais pastoral para o povo, eu já fiz isso de colocar o púlpito mais pela teimosia das pessoas nunca virem para frente. Eu já fiz isso, né? Eu pedi 2 vezes, pessoal, vamos chegar mais para frente aqui e tal. E o povo não chegou, ficou assim meio que quadrantário. Eu peguei o púlpito e fui pro meio. Então tá bom, já que vocês não querem ficar perto de mim, eu quero ficar perto de vocês. Então eu fiz uma malcriação do bem, assim, chegando para perto deles. Nunca fiz esse tipo de mudança. Eu fiz essa coisa da mensagem antes do culto, não foi por uma questão de privilegiar os presentes e punir os atrasados. Foi uma experiência para experimentar um formato diferente. Olhando pelo aspecto pastoral, e não tem como olhar isso sem um senso de
do contexto, do mundo espiritual que vivemos e contra o qual nós lutamos, existe uma batalha muito grande. Você sabe como pastor, quando você se programa para sair de casa, quem tem criança, por exemplo, é o bebê que gofa, é a fralda que suja, é o café que você já estava arrumado e sujou a cabeça, tem que trocar a camisa. Existem N fatores que a gente sabe, guerreiam contra uma experiência genuína de culto, paciente. Tem pastor que briga com a esposa no carro porque está atrasado. E como é que vai pregar com o coração ressentido desse jeito? Né? Então, nesses meus 28 anos de ministério pastoral e quase 50 anos de vida como filho de pastor, viu quantas vezes eu deixei o papai triste porque nós atrasávamos o papai e o papai chegava na igreja atrasado. E ele ficava triste porque era vergonhoso para ele chegar para o culto atrasado por causa dos filhos. E quando nós começamos a ficar maiorzinho, na época da adolescência, ele deixava a gente para trás. E aí quase dá vontade de voltar para a cama, né? Tirar adolescente de casa para ir para o culto 9 horas, né? Mas tinha que ir, porque senão nosso negócio esquentava depois. E aí vem a maturidade, vem um certo discernimento e principalmente vem um conhecimento mais profundo do significado da graça. E eu comecei a festejar as pessoas, chegasse a hora que chegasse. Pelo menos chegou. Porque pode ter dado tanta coisa errada na caminhada. E sim, tantos demônios ali na porta da igreja, tentando fazer com que aquela pessoa não entrasse. Então eu falei assim, cara, chegue pro amém, mas vem me dar um abraço aqui. No domingo que vem você vai conseguir chegar na hora um pouco melhor. Tudo bem que eu tenho que expurgar o indisciplinado, o folgadão, o bagunceiro, mas é aquela coisa do joio e do trigo que é o Senhor que vai separar, não sou eu. E a minha responsabilidade é tentar amar do jeito de Jesus, com aquela graça que olha para a pessoa assim, que bom que você veio. Aquele que eu sei que já é mais bagunçado, né? Aí a gente dá puxa, cara, toda vez você chega atrasado, bota os perdão um pouquinho mais cedo. O que você quer que eu passe lá para te chamar, para te buscar? Existem jeitos de você trazer a pessoa para perto né, daquilo que você acredita. Então são 2 pontos aqui importantes. Primeiro, se você é o responsável, seja então de fato responsável. Tem horário para começar, planeje para isso, acorde mais cedo, porque é seu papel como líder dar exemplo. Inclusive em lidar com o outro. Agora, se você lida com pessoas, você precisa ser também gracioso, ponderado, misericordioso, compreensivo, né? Porque senão você afasta as pessoas e você perde pessoas. E hoje em dia, o nosso negócio é pessoas. Né? Entenda bem, eu não estou falando que a gente ganhe dinheiro com pessoas, mas é o nosso negócio. O que a gente faz é pessoas. O ministério pastoral é pessoa. E se você perde pessoas por uma intransigência, por uma brutalidade talvez, até pela melhor intenção, não, eu estou aqui ajudando a pessoa, mas se você não souber fazer isso, as pessoas escorrem pelos dedos igual areia. E hoje em dia, tem igreja em cada esquina. E se você não souber acolher pessoas ao seu lado, as pessoas vão para o lado. Tem uma portinha do lado da sua igreja, de gente ali querendo ser acolhida. Então, com relação a essa coisa do atraso, eu aprendi a amar essas pessoas e dar a elas uma chance de recomeçar. Domingo passado, Desligado, né? domingo passado eu estava com a esposa e a filha passeando em Curitiba, domingo atrasado. Uhum. E fomos a Pide. Né? Culto lindo, mas houve o quê? Devido a algumas partes do culto, o horário se estendeu. Uhum. Duas coisas eu observei. Eu estou citando porque ela foi citada, um modelo, e né? Naquele culto eles homenagearam o pastor que estava aniversariando, e foi o primeiro culto da manhã. E naquele culto o ministro de música, depois de muito tempo afastado, ele estava presente na cadeira de roda ministrando. Sim. Comoção. Imagina a comoção, né? É verdade. Exatamente. Então o primeiro culto estendeu um pouco e até missionário, o pastor no final pediu desculpa e pediu que todo mundo
Saísse rápido para dar lugar. Para fazer a sepsipo, a multidão que estava lá fora entrar para o segundo culto. Ocasionalmente um culto pode se estender alguns minutos. Isso, acho que todo pastor já passou por isso. Com certeza. Gostei muito da palavra do irmão com relação a você ter o patrão. Né? E a outra palavra, que é importante, eu tenho adotado, é justamente valorizar a presença, independente de que hora que chegou. Né? É importante que foi. Claro que é bom que chega no horário, mas a pessoa, se ela se esforçou, se mobilizou para estar ali, mesmo na metade ou alguns minutos finais, é porque foi importante para ela ir. Ela poderia, tá mais tempo, eu não vou mais. Então, 35 anos de ministério, a gente já cometeu muitos erros. Mas esse é um erro que eu acho que a gente não pode cometer, de não valorizar mesmo aquele que eventualmente não chegou no horário. Uma coisa que o irmão falou em relação ao culto lá da tribo de Curitiba, a minha filha estava nesse culto também. Ela estava com os avós em Curitiba e coincidentemente ela estava nesse domingo também. O pastor Paulo retornou ao convívio da igreja depois de um longo período de enfermidade muito grave, muito severa. E quando o irmão falou, me lembrei de comentar algo com vocês, também como incentivo, né? E uma troca de experiência. Pastor aniversariante, pastor que retornou, missionário de fora, tem vezes que realmente não tem jeito, vai sair do script, tem muita coisa para acontecer. Mas também você tem que ter a sensibilidade de quanto mais previamente planejado o seu culto for, mais fácil você vai conseguir se adaptar às questões surpreendentes. Os imprevistos são melhor administrados quando você planejou antecipadamente tudo o que vai acontecer no culto. Então tem situações, por exemplo, em que alguém fala assim: pastor, o casal fulano está aqui, está fazendo 60 anos de casamento, faz uma oração por ele. Puxa, mas já está tudo tão esquematizado aqui, vai quebrar. Não vai quebrar. Você pode encaixar no momento de uma fala. De repente, acabou de cantar um cântico de gratidão, você fala assim: isso se torna prático hoje, porque o casal fulano e Beltrano está aqui, vem cá, vamos agradecer a Deus. Encaixa, faz sempre de um jeito liso, como você aprendeu na homilética, a frase de transição, né, que muda de um ponto para o outro. Você precisa ter essa sensibilidade para não deixar, no final eu oro por eles. Passou o momento. Se você acabou de cantar um cântico de gratidão, é hora de você terminar ali e chamar o casal para orar por ele. Você agradou o coração deles, às vezes ele levou a família, você nem sabia, estava lá, porque não, vamos lá comigo, hoje eu vou agradecer a Deus pelos 60 anos. Falou para o pastor, não, falei, não, mas só que vocês estarem comigo, a gente vai agradecer como família. Aí foi lá o seu diácono, buzinou no ouvido, o casal falou que está aí, 60 anos de casado, pastor. Fala alguma coisa. Aí vem o estruturado, ele disse, mas fala alguma coisa, não está no esquema, eu não combinei com ninguém, vai quebrar o culto. Cuidado, não vai quebrar. Ao contrário, vai abençoar. Então encontre um lugarzinho ali, depois do dízimo, que seja. O diácono vai fazer oração de gratidão, pede licença ao diácono, fala assim: hoje não é você que vai orar, não, deixa eu orar, porque nós temos um motivo muito maravilhoso para orar aqui. Tanto quanto essas ofertas que foram reunidas, tem um casal aqui que vem entregar gratidão a Deus. A oferta deles hoje é gratidão por 60 anos. Que milagre, irmãos! 60, aí você já prega. Então faz de um jeito que tudo encaixa direitinho ali. Essa flexibilidade, a sensibilidade é importantíssima para você aproveitar as oportunidades. Claro, se isso começa a acontecer com recorrência, você pode avaliar: será que eu estou organizando bem o culto? Porque toda hora tem um negócio diferente acontecendo. Então pode ser que tenha um negócio aí meio desorganizado lá no comecinho. Mas eventualmente, quanto melhor você planejar o seu culto com a sua equipe, o que vai acontecer, você vai ficar mais à vontade para lidar com imprevistos. Tá certo? Pastor Linus. Pastor, um pouco até fora, tá ligado? Tá ligado, só falar um pouquinho mais perto. Tá até um pouco fora, já fugiu do que eu queria falar. Eu quero voltar ao tempo da pregação, da mensagem. Mas eu falei que ele tinha 35 minutos, a mensagem e tudo mais. E eu lembrei de uma experiência vivida recentemente no culto de uma igreja, que um pastor ocupou, pegou a palavra
E começou a falar e tal, etc. E aí comecei a me preocupar, que já a introdução já me disse o que seria. E ele vai em frente, vai, e daqui a pouco eu não conseguia fazê-lo parar, não dá para fazer aquela questão, né? E nessa brincadeira, da hora que ele pegou a palavra até o amém, foi somente 1h30. 1h30. O que fazer numa dessa? Com relação ao culto, ao pastor, o que fazer numa dessa? Faz um recadinho e entrega na mão dele. Bandeira vermelha. Olha, eu não conheço uma regra para isso. Eu sei que há pastores que teriam ficado do lado dele. Eu conheço pastores que teriam ficado do lado dele. Meu irmão, seu tempo já terminou. Às vezes o pessoal vai saindo, né? Começa a sair, levantar, né? E você tem que ter essa sensibilidade. Às vezes não é você que está pregando, como foi o caso, né? E aí você tem que pesar na balança. De quanto em quanto tempo isso acontece? Uma vez a cada 5, 6 anos? Então, é extraordinário. Chega domingo, pede desculpa à igreja, irmãos. Olha, peço pedir perdão à igreja pelo domingo passado, o constrangimento, o desconforto, o pregador se estendeu além da conta. Os não me conhecem, sabem que aqui sou zeloso pelo púlpito, e isso não acontece com recorrência. Então dá aquela ajeitada, né? Eu conheço pastores que têm uma cara de pau que eu não tenho. Eu não levo muito jeito para isso. Pode não parecer, mas eu sou um pouco tímido para sair da rotina, assim, e quebrar o protocolo, às vezes, para mim é muito difícil, né? E eu não teria coragem de chegar do lado do cara e dizer, olha, seu tempo já foi. Às vezes parece que a igreja fica feliz. Se você fizer um negócio desse, a igreja vai ficar feliz da vida, né? Porque você partir, exatamente, pastor, que bênção, que coragem. Mas eu acho que eu ficaria com tanta vergonha. A minha vergonha não me permitiria ter esse tipo de ousadia. Então, pastor, eu acho que a direção é o seguinte: se for isso extraordinário, deixa rolar, pede desculpa à igreja depois. A diaconisa comentou com a esposa do pastor, né? A saída, e ela disse, foi demais, né? Aí a diaconisa sem noção. Pois é. Às vezes é bom porque aí a igreja vai valorizar o irmão. Vai dizer, ainda bem que o nosso pastor não prega isso aí, né? Então, graças a Deus o nosso pastor é diferente. Há um elemento complicador, que nossos cultos agora estão sendo transmitidos pela internet. Então, assim, isso lá fora vai ter comentário na rede. Sim. Então, assim, tem que haver esse encaixe. E agora, o importante é avisar. Quando eu aviso, irmão, aqui o culto, a palavra é 30 minutos, 40 minutos. Se eu já avisei, eu vou interferir. Sim. Se eu não avisei... Boa. Como diz o ditado popular, o barato não sai, o combinado não sai caro. Foi a segunda vez que ele pregou. Só um pouquinho. Foi a segunda vez que ele pregou, e na primeira eu alertei. Foi a segunda vez que ele pregou. E na primeira eu alertei. Quando ele então não vai ter terceira chance. Já foi. Já queimou as etapas. Conversamos muito sobre tempo ideal. Fala no microfone, querido, só para ficar gravado. Conversamos bastante sobre o tempo, né, de organização. Qual seria o tempo ideal para esse público de hoje que tem pressa, o tempo total da celebração? Como o culto ele é dinâmico, tem cântico, fica em pé, senta, joelho para orar, né? Eu acredito que 1h20 no máximo seja suficiente para tudo. Tá? Então você não ficou nem 1 hora, nem 1h30. Algumas igrejas, como a PIB de Curitiba e a nossa lá, a gente agora vai reduzir por causa do retorno. Como nem todo mundo retornou, tem sido muito cansativo 2 cultos, sendo que todo mundo caberia num culto só. A gente tinha 2 cultos que eram 2 cultos cheios. Como o retorno, todo mundo não voltou, mas a gente tem feito 2 meses aí com esse culto, com essa coisa da higienização. Isso é muito importante, dar tempo. Então o primeiro culto é quase cronometrado, não pode passar de 1h10. Aí o culto das 11, que pode estender um pouco mais, não tem que fazer higienização, a gente até vai 1h20, 1h30, a média dos nossos cultos, tá certo? Então eu não tenho um padrão de dizer assim, olha, a ciência afirma, não, mas eu percebo que o usual, pra vocês terem uma ideia, dados estatísticos, né? Se você observar no seu YouTube, o YouTube dá isso, no seu canal, né? O tempo médio de detenção da atenção das pessoas na internet é 10 minutos. Então, evidentemente, você tem algum membrozinho lá que fica o culto inteiro, mas ele sai, ele sem querer, ele muda o canal para outro culto, depois ele volta. Então, a dispersão é muito sensível hoje. Então, e hoje todo mundo está com o celular no culto, então também dá uma olhadinha lá na hora do culto. Então, quanto mais tempo você for,
mas se demorar, menos atenção você vai ter. Então, na média, eu diria que o tempo ideal de culto como um todo, máximo 1h20 é quando as pessoas aguentam. Mais do que isso, elas ficam já impacientes. O contexto nosso aqui é um contexto de um nível mais elevado, de interesse, né? Você veio para cá, você não tem que voltar para casa, ninguém está te esperando, né? Então é diferente. O almoço está pronto, né? Então a gente está aqui de boa. É uma coisa mais descontraída, vocês estão falando, estão conversando, pode acessar a rede social, não me ofende, não me interfere, entende? Mas no culto é um outro momento. Aquela coisa ali toda demanda uma tensão e uma atenção que você não pode estender demais pela formalidade que a situação oferece. O irmão citou uma coisa interessante, já deu um spoiler, né? Porque eu vou falar um pouco sobre o declínio da pregação, né? E o irmão citou um ponto que eu vou adiantar, depois a gente pode voltar a ele. Hoje as transmissões dos nossos cultos são uma bênção e um perigo, porque vai para o mundo. Por exemplo, eu não digo mais, eu não declino mais os enfermos da igreja. Infelizmente, eu não falo mais de púlpito quem está doente, quem está internado, porque segundo a Lei Geral de Proteção de Dados de saúde é um dado sensível, e eu posso falar que a irmã Etelvina está internada, ela tem um sobrinho que odeia a igreja, e ela vai na justiça dizendo que a igreja expôs a tia dele. Claro que ele pode não ganhar nada, mas vai ser constrangedor demais. Ele no mínimo vai na internet, tal pastor falando mal da vida de todo mundo. Entende? A questão da sensibilidade, hoje o nível de exposição, ele é ao mesmo tempo perigoso. No grupo da nossa liderança da convenção, um colega chamou a atenção para o fato de que ele foi num culto de posse, e no termo de posse, a secretária da igreja leu a qualificação do obreiro. E leu o quê? CPF 0, para RG, não pode, é proibido. Ela vazou um dado sensível na internet. Se uma pessoa mal intencionada pega, já tem todos os dados para fraudar com o nome desse pastor. Cuidados que a gente tem que ter, porque hoje a vida é muito exposta. E existe uma autoridade nacional de proteção de dados que fiscaliza como nós estamos tratando os dados pessoais. Então, isso não está realmente definido. Talvez eu possa ser questionado, está exagerando. Mas por uma questão de consciência, já há algum tempo eu não estou dizendo da igreja quem está internado. Vamos orar pelo fulano de tal. A gente até tinha uma certa abertura, né? Olha, o irmão fulano está internado porque ele está com linfoma e a gente está orando por ele vai fazer transplante de fígado. Não faça isso é muito perigoso, porque dados de saúde são considerados dados sensíveis pela nova Lei Geral de Proteção de Dados. Não basta dizer, está internado, está doente, pode vir, vamos estar orando por ele aqui agora, na verdade, eu até digo assim, olha, os irmãos, a equipe pastoral tem conhecimento dos enfermos, temos acompanhado. Se você quiser compartilhar conosco, entre em contato conosco, vamos orar. E a gente ora pelos enfermos da igreja. E traga as pessoas para frente. Se você tem alguém na sua família enfermo, vem aqui agora, vamos orar juntos aqui na frente. Mas eu não declino o nome, muito menos o caso, a situação. É interessante, eu tinha na nossa igreja um médico, faleceu, um amigo querido, Dr. Oscar Ribeiro. Talvez alguns conheçam, até porque ele era do norte do estado do Rio. Muito conhecido, palestrante em encontros de casais, um médico querido demais. Ele foi meu companheiro de ministério lá no Meia, até o último dia de morte dele. Faleceu já velhinho, pela idade mesmo. E ele era médico. E ele já, quando eu cheguei com esse ímpeto pastoral, né, de orar pelas pessoas, olha, a irmã fulana fez uma cirurgia de hérnia, tal, disse, pastor, a ética médica não me permite dizer o que o paciente tem para outra pessoa. Acho que não é bom o irmão ficar falando. Não tinha nada a ver com lei de proteção de dados. Era uma preocupação ética dele como médico. Ele falou assim, pastor, eu como médico, eu não posso falar o quadro clínico de nenhum paciente para outro paciente. E o irmão está expondo demais suas ovelhas. Cuidado com isso. E eu gravei aquilo. E eu já passei a não dizer. E aí quando surgiu a lei de proteção de dados, para mim foi mais fácil me adaptar, porque eu já tinha isso na consciência. Interessante, né? Fala, meu irmão. Uma pergunta e uma observação. Embora a gente seja esse grupo que está aqui interessado e tal, voltando até uma questão que foi colocada lá atrás, se colocar a mensagem no início e deixar as representações e os planos de saúde, etc., no final, o auditório esvazia. É verdade, você prende a pessoa, né? A igreja pode ser que o povo ainda fique. Mas em cima dessa palavra do Senhor,
é interessante que nessa conjuntura da transmissão todos os avisos, todas as informações sejam dadas ali, ou, por exemplo, o culto começa às 19, 5 minutos antes nós vamos fazer as comunicações, e a partir de 19 então entra a transmissão do culto, e ali talvez um aviso pontual ser dado para ficar, exatamente por causa dessa questão de que está ali, está tudo exposto. Excelente observação, como pergunta, né? como questão para a gente levantar aqui. A tecnologia nos ajuda também a ponto de você controlar o tempo. Então, uma boa ferramenta é você fazer a parte dos avisos gravado antecipadamente. Os ministérios editam, você tem alguém na sua igreja que pode fazer isso, nem toda igreja tem essa possibilidade, mas a ferramenta do informativo ali, como um jornalzinho apresentado por alguém, é perfeito, porque você tem ali o tempo exato de quanto você vai ter no culto para fazer os avisos. E aí você pode colocar onde você quiser, pode ficar rodando antes do culto começar ali, 10 minutos antes as pessoas vão chegando, e 10 minutos depois, e depois você pode mandar para as pessoas aquele vídeo nas redes sociais. Então é fantástico. Nós usamos muito isso antes da pandemia, mas a pandemia veio, a equipe se desestruturou, o formato do culto mudou por causa do digital, e a gente ainda não conseguiu retornar. E eu tenho percebido, nós estamos gastando muito tempo com aviso e comunicação no meio do culto, porque a gente perdeu o nosso IBMR Notícias. Agora é um desafio para 2022 a gente retomar a edição do nosso IBMR Notícias. Então, é sim uma possibilidade de você encontrar a melhor solução. E hoje a tecnologia ajuda, porque se você faz isso como se fosse um jornalzinho apresentado por alguém da igreja, que faça isso bem feito, você tem ali, 5 minutos do culto, e você vai dar todos os avisos. Você tem o recurso da imagem, pode fazer um videozinho, é muito bacana. E na sua igreja deve ter alguém. A juventude hoje lida com isso com muita facilidade, bota essa meninada para trabalhar, né, para ajudar você nesse sentido. Outra coisa importante também é você ter a sensibilidade. O que pode ir para a rede social e o que não pode ir no YouTube, por exemplo. Então, filtro, por isso, planejamento. Bom, deixa eu abrir para vocês uma coisinha aqui rápida nesse sentido. Nós, infelizmente, tivemos há quase um mês, recebemos a denúncia de forma preocupada e amorosa de uma irmã da igreja que descobriu, ainda não sei como, eu estou para perguntar a história há um tempão, como ela descobriu que um documento contendo o relatório de membros da igreja, com todos os dados, surgiu num site de vazamento de dados. Então nós tivemos um problema, nós tivemos vazamento de dados da membresia da igreja na internet. Conseguimos tirar de um site brasileiro, mas tem outro site internacional, é um PDF. É o relatório que nós geramos no nosso gerenciador de membresia, como aquele que está sendo apresentado ali. Esses sistemas são eventualmente mais seguros, mas o que aconteceu é que nós distribuímos esse documento em PDF, arquivo digital, para os diáconos da igreja e para os líderes de ministério, para que eles pudessem então interagir com a membresia. Só que, meu amigo, vazou um documento com quase 1.600 dados, nomes, 1.600 titulares, data de nascimento, CPF, RG, endereço, e-mail, ou seja, nós infringimos a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí nós acionamos o nosso protocolo, nós temos uma equipe que trabalha com isso desde 2019, nós como igreja estamos lidando com essa realidade, todos os nossos documentos foram adaptados, no nosso site tem o item de privacidade, a política de privacidade, a gente cumpre tudo aquilo que a lei determina. E tivemos o documento vazado, o documento de 2018, a gente não consegue dizer de onde vazou, provavelmente foi de algum computador invadido, por vírus, por hacker, porque não foi da igreja. Porque o formato do arquivo, a denominação do arquivo, não é a denominação padrão em que o sistema emitiu o relatório. Foi alguém que recebeu, salvou no seu computador com outro nome, e a gente não vai agora levantar quem foi que salvou, vai ser um inquérito, a gente não tem como definir isso. Então eu precisei, o protocolo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados determina que você comunique aos titulares o vazamento das informações. Então eu tive que dar minha cara a tapa. Difícil? Então a nossa equipe se reuniu, assessoria jurídica, o nosso DPO, que eles chamam, né, que é Data Protector Officer, que é o nome técnico da pessoa que é responsável por responder por isso, que é o nosso advogado. E temos mais 2 de TI, e a gente reuniu um gabinete de crise mesmo. E agora? Como é que a gente vai fazer com isso? A irmã denunciou, será que ela vai criar encrenca? Graças a Deus não, ela só comunicou, estava preocupada, o que podem fazer com os dados.
nós não fomos a única nem a última, e os dados vazados não foram vazados só por nós, ou seja, o seu dado está em risco no seu banco. Você viu aí o iFood, né, que foi vazado, foi invadido, e os dados de cartão de crédito de milhões de pessoas do iFood foram expostos. Então, assim, a gente está sobre isso o tempo todo. Só que o problema envolveu a igreja, né? E aí, um dos protocolos foi eu dizer para a igreja que os dados foram vazados. Então, o que eu tive que fazer? Combinei com a equipe de culto. Assim que eu der a bênção apostólica, joga a vinheta e corta. Então, não foi transmitido pela internet. E eu comuniquei para os 3 cultos dessa mesma forma, não é? O rapaz lá da equipe me deu o som, fez assim, e aí eu comecei a falar. Não foi suficiente. Quando isso foi relatado para a autoridade nacional, o agente que recebeu o nosso reporte, porque você tem que fazer um relatório, é obrigatório, porque se essa denúncia da minha ovelha lá chega na ANPD, lá em Brasília, e a ANPD recebe essa denúncia e vai nos acionar, assim, o que vocês fizeram? A gente não fez nada, a gente é multado, uma multa estratosférica. Eles fazem um cálculo doido de quantos dados foram vazados, cada dado tem um determinado percentual, é um negócio muito doido, podendo chegar a 50 milhões de reais em empresas maiores. Então, a gente acionou o protocolo, e aí quando o nosso DPO, né, o nosso advogado, relatou que você tem que preencher um formulário enorme, é coisa mesmo de acidente aéreo, tá? Você enche um relatório, diz o que você fez, quais são os dados vazados. O agente respondeu para ele assim: não é suficiente, vocês precisam comunicar individualmente a cada pessoa. Ou por telefone, ou por e-mail. Nós escolhemos e-mail. Então eu peguei essa lista, criei uma lista de distribuição pelo nosso provedor de e-mails, para enviar um e-mail para cada um. Gente que já morreu, gente que eu disciplinei, se tornou meu inimigo, né, meu adversário. Esse cara tem uma informação preciosa na mão dele agora. Ele tem uma confissão de culpa, né, da igreja, que os dados dele foram vazados. E aí a gente cumpre todo o protocolo. Pedimos a sua atenção, cuidado para que você não seja alvo de nenhum golpe com os dados. Se alguém entrar em contato com você em nome da igreja, procure a igreja para certificar de que realmente é a igreja. Tudo isso. Então, meu irmão, a gente tem que ter esse cuidado hoje. O púlpito não é só hoje mais você abrir a Bíblia e só pregar. Tem uma série de questões envolvidas na pregação que precisam ser levadas muito em conta e muito a sério. Tá bom? Amanhã a gente continua com mais algumas coisas sobre o que aconteceu com a pregação nos nossos dias. Deus abençoe você.